Olá, pessoal! Vamos hoje discutir sobre um assunto bastante curioso e interessante, a genética e evolução dos seres vivos. Bem, conforme vimos na aula anterior sobre divisão celular, a formação dos gametas, o fato de nos parecer com pais, avós ou entre irmãos, deve-se à herança genética que carregamos e recebemos no momento da fecundação. Vamos ver como isso funciona. Antes de conhecer a nomenclatura usada em genética, que é a ciência que estuda o mecanismo de ação dos genes, vamos conhecer um pouquinho sobre Gregor Mendel, o pai da genética. Por volta de 1856, esse monge austríaco, que vivia no mosteiro, observou em seu jardim, com olhos de cientista que era, plantas de ervilhas de cheiro, como era conhecida a nossa ervilha, de nome científico Pisum sativum. Nela, Mendel estudou como se manifestavam diferentes características como cor, altura, formato de ervilha, entre outras, dentro da mesma espécie. Vamos começar recordando que os genes são pequenos trechos de DNA, onde estão as informações hereditárias que caracterizam o indivíduo, como cor de olhos, textura do cabelo, cor de pele, tipo sanguíneo, entre outros. Esta informação está num trecho do DNA denominado locus gênico, local. Hoje, graças ao projeto Genoma, sabe-se que a sequência de todos os genes que compõem o DNA humano e de vários outros organismos. Um gene para determinada característica pode apresentar pelo menos duas formas de se apresentar. Como exemplo, a cor dos olhos, castanho e azul. Essa variação ocupa locus correspondente no par de cromossomos do indivíduo, o que chamamos de par de genes alelos. Lembrando que os cromossomos são homólogos porque têm as mesmas características vindos, um do pai e outro da mãe. Exemplo, azão-azinho para olhos castanhos. Um conjunto de características herdadas de nossos pais, damos o nome de genótipo. É a mesma que deixaremos a nossos filhos, conforme vimos na aula sobre divisão celular. Carregamos essas informações em nosso DNA. Tais características, influenciadas pelo ambiente em que vivemos, manifestam o nosso fenótipo, ou seja, nossa cor de cabelo, pele, olhos, textura de cabelo, entre outros. No exemplo, temos os vários genótipos para as características de lábios. Algumas características são predominantes sobre outras, como a que observamos na cor dos olhos. Olhos escuros dominam sobre olhos claros, e por isso mesmo pode se manifestar sozinho, mesmo sem seu alelo, e o chamamos de dominantes. Já aquele que pula gerações e que só se manifesta quando está junto de um alelo igual a ele, denomina-se recessivo. No esquema do slide, veja que a cor branca aparece em menor proporção por ser um caráter recessivo. Indivíduos que carregam genes iguais nos locus gênicos para uma determinada característica denomina-se homozigoto, enquanto os que carregam genes diferentes denominam-se heterozigotos. Vimos então que Mendel observou o mecanismo dos fatores que determinam as características hereditárias. Já Darwin observou que, de posse dessas características e as mutações que podem sofrer os genes ao longo do tempo, os novos genes mais os já existentes sofrem recombinação, originando indivíduos geneticamente variados. A seleção natural, por sua vez, pode contribuir com determinados conjuntos gênicos adaptativos que sobrevivem e reproduzem mais que os demais, a maior contribuição para a evolução dos seres vivos. Esta é a base da moderna teoria da evolução. Agora que vimos alguns conceitos importantes, vamos exercitar um pouco? Exercício 1. Algumas plantas
quando expostas à luz, apresenta seus frutos ou grãos com determinada coloração. No entanto, se cobertas, os grãos ou frutos permanecem brancos. O fenômeno descrito ilustra. Alternativa A. A atuação do meio das mutações. B. O processo de seleção natural. C. A influência do ambiente na alteração do genótipo. D. A interação do genótipo com o meio ambiente. Letra E. A transmissão dos caracteres adquiridos. Alternativa correta, letra D. A interação do genótipo com o meio ambiente. Exercício 2. Enem 2009. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram: alternativa A, os genótipos e os fenótipos idênticos. B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. C, diferenças nos genótipos e fenótipos. D, o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Alternativa correta, alternativa B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Bem, alunos, finalizamos esse capítulo com os conceitos básicos da genética. Estamos prontos para o aprofundamento no próximo módulo. Até lá!